A gente entrou num novo momento desse livro, no capítulo 13, quando a gente começou a falar sobre a primeira viagem missionária. Não sei se Maria ainda tem a foto aí, Maria, no computador, a imagem. Se tiver, você coloca para a gente aí no PowerPoint, por favor. Atos, capítulo 13, verso 1, diz assim a palavra do Senhor. Na igreja de Antioquia havia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que havia crescido com o governador Herodes, e Saulo. Enquanto cultuavam o Senhor e jejuavam, o Espírito Santo disse: Separai-me Barnabé e Saulo para a obra para a qual os tenho chamado. Depois de jejuar, oraram e lhes impuseram as mãos e deixaram que partissem. Assim, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Chegando a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus e tinham João como auxiliar. Depois de atravessar a ilha toda até Pafos, acharam um judeu chamado Bar-Jesus, que era mago e falso profeta. Ele estava com o procônsul Sérgio Paulo, que era um homem sensato. Este chamou Barnabé e Saulo e demonstrou desejo de ouvir a palavra de Deus. Mas ele mais o mago, pois assim se traduz o seu nome, opunha-se a eles, procurando desviar o procônsul da fé. Todavia, Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando os olhos nele, disse: Ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda maldade, inimigo de toda justiça, não cessarás de perverter os caminhos retos do Senhor? Agora a mão do Senhor está contra ti e ficarás cego, sem ver o sol por algum tempo. Imediatamente, névoa e escuridão caíram sobre ele, e andando, procurava quem o guiasse pela mão. Então, vendo o que havia acontecido, o procônsul creu, muito impressionado com o ensino do Senhor. Pai, muito obrigado, Senhor, por essa porção da Tua palavra que nós acabamos de ler. Pedimos que Teu Espírito Santo ilumine a nossa compreensão para o entendimento da Tua palavra e que, no nome de Jesus, Tua palavra possa tocar nos nossos corações e transformar nossas vidas, Senhor. É o que nós pedimos no nome santo de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar, mas mantenham, por favor, a sua Bíblia aberta. Eu não vou pregar novamente o que falei no domingo passado, mas eu quero apenas aproveitar, porque, como eu disse, a gente ia fazer essa mensagem em duas partes, né? A primeira parte foi domingo passado e essa é a segunda parte, mas eu quero só recapitular para quem não estava aqui. Quem não estava aqui domingo passado, só para eu ter uma ideia. Aí, alguns irmãos não estavam aqui domingo passado. Nós começamos a ler o capítulo 13 de Atos, e o capítulo 13 vai narrar o início da primeira viagem missionária do apóstolo Paulo. A partir do capítulo 13, nós vamos ter 3 viagens missionárias. Então, do 13 ao 28, o autor vai narrar essas viagens missionárias e depois a viagem de Paulo até Roma para ser julgado. A primeira viagem, ela começa em Antioquia. Em Antioquia, eles descem para o porto de Seleucia para Salamina, peregrinam por toda a ilha de Chipre, anunciando o evangelho, até chegar em Pafos, de Pafos para Perge, e então eles vão seguindo Antioquia, Icônio, Listra, Derbe, e aí voltam pelo mesmo caminho, retrocedendo depois de novo de Perge até Antioquia novamente. Então, essa imagem é um resumo do que vai acontecer ao longo de toda a primeira viagem missionária. Falei aqui com os irmãos a título de curiosidade. Ao todo, eles percorreram cerca de 2.544 quilômetros. 2.544 quilômetros. Imagina, irmãos, para uma época que não tinha estrada como as nossas, né? Não tinha carro, não tinha avião. Então, eles tinham que ali, muitas vezes, viajar ou a pé, ou de barco, ou no lombo do burro, do jumento, para poder chegar nas cidades. Ao longo das suas viagens, eu trouxe aqui para os irmãos, Paulo percorreu mais de 16 mil quilômetros, o que seriam quase 400 maratonas, né? O apóstolo realmente se dedicou muito pela pregação do Evangelho. Na primeira parte do texto que nós lemos,
nós vimos, né, como a primeira viagem ela foi organizada, né, nos versos de 1 a 5, aí, como essa primeira viagem ela foi organizada. E eu disse para os irmãos que depois disso, do verso 6 até o verso 12, nós veríamos esse encontro de Paulo com Bar-Jesus, um falso profeta chamado Bar-Jesus. Domingo passado, eu trouxe para os irmãos como a igreja chegou à conclusão de mandar Paulo e Barnabé nessa viagem, guiados ali pelo Espírito Santo. Eles vão se lançar nessa viagem, vão sair de Antioquia. Então, a comitiva missionária é muito pequena, né? Só tem dois, vamos dizer assim, 2 obreiros e um ajudante, que no caso aqui é João Marcos. Então, aqueles 3 irmãos vão percorrer ali os seus primeiros 25 quilômetros de estrada de Antioquia a Seleucia e depois até Salamina, 210 quilômetros de barco, de navio. A principal cidade da ilha de Chipre era Salamina, e eles vão de uma ponta a outra da ilha, 145 quilômetros, pregando o evangelho até chegar na capital. Por que eu falei esse tanto de distância? Só para você entender uma coisa, o quanto aqueles homens se dedicaram pela causa do evangelho. É só para isso. Essas métricas não aparecem no texto, mas a gente vai pesquisando, né, vai estudando o texto, vai fazendo perguntas, como eu disse aqui, e depois de fazer todas essas contas, esses números me chamaram muita atenção, irmãos, do quanto o apóstolo Paulo e Barnabé se dedicaram à missão. E às vezes a gente não consegue se deslocar 1 quilômetro para o trabalho da igreja, de carro, na estrada ainda por cima. Às vezes a gente não consegue se deslocar, e aqueles homens ali percorreram 145 quilômetros andando de Salamina a Pafos, pregando o evangelho. O que isso diz sobre aqueles homens? Eu não quero nem fazer a segunda pergunta, que eu acho que você já pensou, né? Mas eu não vou nem fazer. Mas o que isso diz sobre aqueles homens? Então, eles vão ali pelas sinagogas e vão começar a pregar o evangelho de Cristo Jesus, vão demonstrar como as escrituras, né, Paulo tem uma metodologia muito característica. Ele espera a leitura do texto e depois que eles leem o texto, ele explica o texto, o sentido que aquela passagem tem, e então começa a demonstrar que Jesus é o Cristo que aquela passagem aponta, que a lei, que os profetas falaram. Já no verso 5, finalzinho, é onde a gente vai começar hoje a mergulhar mais profundo. Finalzinho diz assim: eles tinham João como auxiliar. Esse João é João Marcos. João Marcos, a gente acabou de ler o capítulo 12 e disse lá que a igreja estava reunida na casa de Maria, mãe de João Marcos. Na casa daquela irmã, em Jerusalém, a igreja se reunia, era um ponto de encontro da igreja, onde a igreja tinha um costume de se reunir para orar, era uma espécie de PGM ali, né, de pequeno grupo, na casa da irmã Maria, e o filho dela, então, sai em viagem com Barnabé e com Saulo, né, com seu primo mais velho, digamos assim, Barnabé, e com Paulo, para uma viagem missionária. Então, aqui ele vai ser uma espécie de aprendiz, de ajudante. Eu digo que eles são primos, né, por Barnabé, como diz o texto de Colossenses 4:10, afirma sobre isso. A casa da mãe de João Marcos já funcionava como esse grupo, então a gente pode entender que ele já tinha ouvido falar do evangelho, já tinha sido evangelizado, mas o que tudo indica é que ele era muito jovem, então agora ele vai ser um aprendiz, ele vai caminhar com pessoas mais experientes para que no futuro ele também pudesse fazer a obra missionária. Uma questão aqui para a gente pensar: quantas vezes a gente fica desanimado de fazer o trabalho da igreja quando vem pouca gente? Né? Vamos evangelizar, aí vem uma meia dúzia, a gente fica chateado, né? Você vê que os irmãos não ficaram abalados, não. Só tinham 3, mas isso não mudou nada para eles, não. Fizeram a obra mesmo assim. Né? Então, mesmo que tivesse pouca gente, eles iriam fazer. Por quê? Porque Deus tinha mandado fazer. Deus mandou fazer, a gente vai fazer. Não importa se virão muitos ou poucos, a gente vai fazer o trabalho. Então, isso é uma coisa que me encoraja muito quando leio esse texto.
é de perceber que aqueles homens tinham uma missão muito difícil à sua frente e que a pouca estrutura que eles tinham não foi impedimento para eles deixarem de fazer. Aquilo não abalou a confiança neles de fazer. Aí vem o encontro com Bar Jesus, a partir do verso 6. No verso 6 diz assim: depois de atravessar a ilha, vocês estão comigo? Não, verso 6, depois de atravessar a ilha, está no verso 6, irmãos, a ilha toda, certo? Vamos acompanhar aí na escritura, ó. Depois de atravessar a ilha toda, e você já aprendeu que isso dá quanto? 145 quilômetros. Imagina a gente andar toda a Congonhas, deve ser bem menos que isso, né? Eu acredito que vai dar bem menos do que isso. Perfeitamente possível de fazer, não é? Eles foram a ilha toda e aí acharam um judeu chamado Bar Jesus. Seu nome é uma composição da palavra Bar, que vem do aramaico, que significa filho de, e Jesus, que do hebraico é Josué, que significa Salvador. Então, uma tradução possível para esse nome seria filho do Salvador. Olha o nome do homem, filho do Salvador. O texto diz que esse homem era mago, mas a palavra que aparece aqui no grego, mago, não é só um mago no sentido de ser um feiticeiro. Poderia ser que também ele fizesse feitiços, tá certo? Mas mago aqui também pode ser uma palavra para sábio, ou um mestre, ou um conselheiro, uma espécie de conselheiro. A ideia aqui é que naquela época os governantes, eles tinham nos seus palácios esse tipo de pessoa. Tanto pessoas, né, que eram postas ali como sábios para dar um conselho numa situação que o governante precisava decidir, como também feiticeiros, para consultar os deuses. Vamos consultar os deuses para saber o que eles querem. Esse homem, embora fosse um judeu, era, ao que tudo indica, um desses sábios feiticeiros que ficava ali aconselhando o procônsul Sérgio Paulo. E aí diz o texto que ele estava lá com o procônsul é uma espécie de governador, tá certo? Então, a ilha de Chipre é de posse do Império Romano e o Império vai colocar ali um governador. Então, o governador dessa ilha era Sérgio Paulo. Veja que Paulo e Barnabé, eles são inteligentes. Eles evangelizam não só a população de Chipre, mas eles visam alcançar quem? Os governantes. Os governantes. Então, eles vão lá na fonte lá e evangelizam também os governantes. E aí diz o texto que o procônsul era um homem sensato e que tinha interesse de ouvir a palavra de Deus. Tinha o desejo de ouvir a palavra de Deus. Mas, o mago, pois assim se traduz o seu nome, opunha-se a ele, procurando desviar o procônsul da fé. Então, esse é o ofício aqui, nesse momento, de Elimais, o trabalho dele. Irmãos, preste atenção aqui em mim. Fica comigo. Aqui a gente vai começar a compreender um pouco melhor a como identificar um falso profeta. Como identificar um falso profeta? Então, veja, há um perdido, há um não crente, que deseja ouvir o quê? A palavra de quem? De Deus. Deseja ouvir a palavra de Deus. É isso que o texto está dizendo a respeito do procônsul Sérgio Paulo. Mas esse homem, Bar Jesus, né, que de filho do Salvador não tem nada, diz o verso que ele procurava desviar o procônsul da fé. Desviar o procônsul da fé. O que mais diz? Todavia, Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando nele o olhar, disse: ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda maldade, inimigo de toda justiça, não cessarás de perverter os caminhos retos do Senhor? Então, Paulo deixa claro aqui que ele já identificou que aquele homem está sendo movido por quem? Por Satanás. É isso que o texto está dizendo. Mas o texto está dizendo que ele está babando. O texto está dizendo que ele está rolando no chão.
texto está dizendo que ele está falando com uma voz diferente? O texto não está dizendo isso, mas o homem está movido por quem? Por Satanás. Olha só, às vezes a gente acha que a pessoa movida pelo diabo é só aquela que está lá estribuchando, falando diferente, lá torcendo a voz e tal. Eu já vi situações assim, já presenciei situações assim. Mas não, o homem está lá normal, falando normal, aparência normal, não diz o texto que ele está aqui babando ou se rolando no chão, mas o seu intuito é o intuito de desviar o pecador da fé. E aí é por isso que o texto vai mostrar para nós que esse homem é um falso profeta. Ele tem a aparência de sábio, de conselheiro, de filho do Salvador, que ele se chama por esse nome, mas é uma falsa aparência de poder e de sabedoria. Segundo, é uma falsa mensagem, porque a mensagem do falso profeta, ela é para desviar o caminho do perdido. Enquanto a mensagem do profeta de Deus é para conduzir os pecadores a Cristo. Enquanto o verdadeiro profeta conduz os pecadores a Cristo, o falso profeta desvia os pecadores de Cristo. Ele tem uma falsa motivação. Ele tem a aparência de querer ajudar, ele faz parte ali do conselho do governador, falsamente, né? Para tentar ajudar, eu estou aqui para ajudar, mas na realidade ele está desviando o governador da verdade. Então ele está ajudando? Não, claro que ele não está ajudando, ele está prejudicando. Ele tem uma falsa procedência. O seu nome significa filho do Salvador, mas do Salvador ele não tinha nada. Também não estava ali para falar em nome do Salvador ou em nome da igreja do Salvador, mas ele estava ali apenas para falar em nome de si mesmo. Si mesmo. Então veja, como a gente pode olhar para esse texto e perceber aqui um falso profeta. Ele tem uma falsa aparência de piedade, ele tem uma falsa mensagem, ele tem uma falsa motivação e ele tem uma falsa procedência. E sabe, irmãos, deixa eu fazer aqui um parênteses bem grande. A gente precisa entender que no nosso tempo, os Bar Jesus estão por aí, desviando o povo dos retos caminhos do Senhor. Precisamos enxergar isso, irmãos. Nem todo lugar que você vê lá uma placa escrito igreja quer dizer que é igreja. Há muitos ali com uma falsa mensagem, com uma falsa procedência, uma falsa motivação. Quem foi que ordenou esse camarada? Quem foi que consagrou esse cara para dizer que ele agora fala em nome do Salvador? Ah, não, porque o pastor lá disse que Deus falou com ele no culto e o irmão lá no culto mesmo que estava ungiu ele pastor, aí agora ele é pastor. E aí, quando ele fica descontente de alguma decisão do pastor da igreja dele, ele vai lá, sai dali e faz o quê? Monta uma igreja. Com as ovelhas da onde? Porque você acha que ele vai fazer a obra missionária. Você acha que ele vai sair dali, vai montar um ponto de pregação e começar do zero. Não, ele sai dali, monta uma igreja com as ovelhas do pastor que era dele. Por quê? Porque esse homem é um endemoniado. É isso. Ele está sendo boca de Satanás. Porque quem é que gera rebelião? É o inimigo das nossas almas, é o inimigo da igreja. Quem é que desvia o povo da verdade? Quando uma pessoa diz que para você ser abençoado, alcançar alguma graça, você precisa vir fazer um sacrifício, ele está dizendo que o sacrifício de Jesus não valeu. Então vem agora e sacrifica o teu Isaac. Aí vem aqui, coloca a chave do carro, coloca a escritura da casa, coloca o que você tem na poupança aí, tal, coloca o da passagem. Há um tempo atrás, que eu falei disso, teve uma irmã que não ficou chateada comigo, não foi daqui não, mas ficou chateada comigo, foi que eu estava falando da igreja dos outros. Eu falei nome de alguma igreja? Não, falei da prática. Estou falando da prática. Aí você faz a sua conclusão, você é adulto, considera o que eu estou falando, se está de acordo com a Escritura ou não. Agora, quando uma pessoa fala que você tem que sacrificar para você
Aí porque não pega um cara inteligente no culto para falar assim, pastor, mas o Abraão voltou com o Isaac para casa, então deixa eu voltar aí com o meu Isaac, me dá a chave do carro de novo. Né? Não pega um para falar isso, os camaradas são espertos demais. E aí, entende? Acaba que se aproveita da fragilidade das pessoas, se aproveita do desejo da pessoa, às vezes de conhecer a Cristo, se aproveita da inocência, às vezes também da ganância das pessoas, né? Porque, bom, se eu falo para você, ó, dê aqui, Deus vai te dar o dobro, você vem pela ganância ou não? Entendeu? Aí isso que é a ganância. Então você também tem culpa. Entende? Mas a gente precisa perceber, o falso profeta, ele desvia da verdade. O falso profeta, ele tem uma falsa motivação. O falso profeta, ele tem uma procedência falsa. Da onde ele saiu? Irmãos, a maioria das igrejas hoje que surgem no nosso país, né? Vamos abrir uma exceção aí para o grupo das igrejas históricas, mas saindo desse grupo de igrejas históricas, as igrejas independentes, você pode fazer uma pesquisa sobre a história das igrejas, a maioria saiu de divisão. Eu arrisco dizer que 90% das igrejas nascem com fruto de divisão, não pelo fruto da obra missionária. Pela reunião dos irmãos, fala assim, vamos começar uma igreja. Não, nasce porque lá tem um falso profeta, aí ele divide a igreja, leva uma membresia junto com ele, começa a igreja, fala que agora Deus falou com ele uma visão, ele teve uma visão, uma revelação, porque ele tem uma falsa mensagem, uma falsa procedência, então ele tem uma revelação e ele vai trazer isso para o povo. E o povo vai comprar essas coisas. E aí, irmãos, a gente precisa, por que eu estou falando disso hoje assim mais duramente? Né? A gente até tem visitante aqui, eu nem devia estar falando assim, mas eu estou falando assim mesmo para ensinar. Porque a gente precisa sair daquele comodismo nosso como crente, de fazer a coisa da boa convivência. Vamos falar disso não. Pastor, não fala disso não. Eu gostava, já me falaram isso, eu gostava do outro pastor, porque o outro pastor não falava essas coisas. Uma irmã falou isso uma vez para mim, aqui na cidade. Eu gostava do outro pastor, porque o pastor Casimiro não falava assim. Né? Eu falo o nome porque você sabe quem é. Tal, da igreja. Eu falei, irmã, mas eu preciso confrontar. Não estou falando mal do pastor Casimiro, pelo amor de Deus. Não é isso que eu estou falando. Vocês estão entendendo? Eu não estou falando mal de ninguém. Estou falando, a gente precisa confrontar o ensino que está falso, que é errado. A gente tem esse dever de confrontar. Então está errado, meu irmão. Está errado. E se estiver errado, é a palavra, não sou eu, não. É a palavra, o que está dizendo aqui, olha o que Paulo faz. Você acha que Paulo, então, vai para casa e diz assim, não vou me incomodar, não. Olha o que Paulo, mas aí é claro que a gente não vai ser igual a Paulo. Mas olha o que Paulo faz. Ele, cheio do Espírito Santo, olha para aquele homem e diz, filho do diabo, cheio de todo engano, de toda a maldade, inimigo de toda a justiça, não cessarás de perverter os caminhos retos do Senhor? Agora, aí essa segunda parte, claro que o apóstolo fala na autoridade de apóstolo, de alguém que fala em nome do próprio Deus, inspirado por Deus. Então, Paulo declara uma sentença de juízo sobre aquele homem, diz, agora a mão do Senhor está contra ti e ficarás cego. A gente tem poder para fazer isso? Não. Paulo fez com a autoridade de apóstolo que ele tinha naquele período histórico, isso foi necessário para a igreja no momento específico que a igreja estava vivendo a sua história. Hoje a gente não tem poder para fazer isso, mas a gente pode dizer, olha, isso aí não está conforme a Escritura, isso está errado. O único sacrifício para aplacar a justiça de Deus é o sacrifício de Cristo Jesus, e ele foi suficiente para salvar os pecadores. Não precisa de nenhum outro sacrifício. A salvação é pela graça, não é mérito. Você não pode fazer nada para obter a salvação pelos teus próprios méritos. Ela é graça divina. Então a gente pode dizer isso. A gente pode dizer ao pecador, olha, você precisa se arrepender e ter fé em Cristo Jesus. Você precisa confessar os seus pecados. Isso é o Evangelho. Isso é o Evangelho. Não é um discurso motivacional, não é um discurso que você vai vencer sempre, que você vai prosperar sempre, mas é um discurso que nos leva à vida eterna em Cristo Jesus. Então, a primeira parte do discurso de Paulo, a gente pode fazer. Olha, isso está errado. Aí vai ficar com isso quem quiser. Mas eu tenho a obrigação de dizer para você, isso está errado.
A segunda parte não. Isso vem da autoridade apostólica. E diz o texto que imediatamente neve e escuridão caíram sobre ele e andando procurava quem o guiasse. Um milagre. E vendo o que havia acontecido, o procônsul creu. Então veja só que o milagre aqui serviu para conduzir o governador à salvação, como um sinal mostrando a direção correta. Porque até então, veja só, tinha duas falas, tinha dois discursos, o discurso de Paulo e o discurso de Bar-Jesus. Quando Deus fez aquele milagre, o procônsul que estava olhando os dois discursos falou assim, então já entendi que o discurso de Paulo é o verdadeiro. Deu para entender? Ele tem razão. Olha só, o outro está cego. E foi bem sugestivo, né, que ele ficasse cego. Né? Você está cego. Você está movido pelo engano. Então é assim que Paulo confronta, mas até nesse confronto, o milagre que Deus faz conduz pecadores a Cristo. Para a gente resumir aqui, a grande ideia desse texto é que o evangelho em movimento acontece através de nós. Ao longo de toda essa sessão, nós vimos que o evangelho se dá em movimento, viajando nessas cidades. O evangelho em movimento acontece por meio de quem? Por meio da igreja. É por meio da igreja que o evangelho se dá. Então, devemos buscar a Deus com intensa devoção pelo desejo de alcançar os perdidos. Porque Paulo e Barnabé só saem para fazer essa viagem de 2.500 quilômetros pelo seu desejo de alcançar os perdidos. Eu preciso buscar a Deus em devoção, em oração, para que o Espírito Santo de Deus também me mova em direção ao meu vizinho, em direção à atendente da padaria, em direção ao barbeiro que corta o meu cabelo, em direção ao amigo da academia, em direção ao meu parente que não conhece a Cristo. Eu preciso que o Espírito Santo de Deus me ponha em movimento. Quando isso vai acontecer? Quando eu buscar a Deus em devoção, em constante devoção, pedindo ao Senhor algo que a gente quase não pede. Pede tanta coisa e não pede. Algo que a gente precisa, que é o quê? Amor por quem? Pelos perdidos. Amor pelos perdidos. Pai, me encha de amor pelos perdidos. Deus, me mova em direção aos perdidos. Porque foi isso que moveu Paulo e Barnabé para essa aventura, para essa viagem. Ou você acha que não era melhor ficar em casa? Ou você acha que depois de uma semana cansativa de trabalho não era melhor tomar um banho e ficar em casa vendo televisão? Você acha que eles também não tinham essas tentações que a gente tem de querer ficar sem fazer nada? Não, hoje eu não vou para a igreja não, estou muito cansado. Não, essa semana eu trabalhei demais. Não, hoje eu estou com dor de cabeça. Não, hoje eu estou um pouco resfriado. Não, hoje eu tenho trabalho da faculdade. A gente é cheio de desculpas. Do porquê que a nossa vida é vazia desse amor pelos perdidos. E isso acontece quando o evangelho se coloca em movimento através da igreja, quando a nossa vida devocional é movida de amor pelos perdidos em direção a fazer o trabalho de Cristo. E aí eu já falei sobre Paulo e Barnabé, essa dedicação, domingo passado, vou só ler aqui para os irmãos. Paulo, Barnabé e João Marcos como auxiliar. Apenas 3 pessoas naquela primeira comitiva missionária foram suficientes para iniciar um grande movimento de propagação do evangelho entre os povos gentios. Lembre-se, foram esses 3 homens que provocaram esse movimento, que fez com que um dia o evangelho chegasse até mim e até você. Isso deveria servir de grande motivação para nós, em perceber que Deus pode usar poucos para ganhar muitos, que Ele pode fazer com uma pequena iniciativa, aparentemente bem insignificante, algo que seja capaz de produzir resultados extraordinários. Deus pode fazer isso. Deus pode fazer uma pequena iniciativa, como, por exemplo, você abrir sua casa uma vez a cada semana, uma vez a cada 15 dias, uma vez no mês, para receber amigos e falar do amor de Cristo para eles. Para chegar lá para o irmão Emerson e falar, irmão Emerson, marca um culto no lá em casa, vou convidar meus vizinhos, vou convidar meus parentes que não são crentes. Uma pequena iniciativa pode provocar resultados extraordinários. Esse é o poder do Evangelho. Esse é o poder do Evangelho. Segundo, bom seria que todo o trabalho desenvolvido na igreja
por um líder experiente, ouçam aí, por um líder experiente, fosse acompanhado de um crente menos experiente. Então, um líder experiente fosse acompanhado de um crente menos experiente, a fim de que pudesse ser treinado para também ser capaz de fazer o trabalho. Há que se notar que foi dito menos experiente e não mais novo. Estou falando de crentes menos experientes, não necessariamente mais novo. Há crentes menos experientes que são mais velhos até que você, mas que você poderia chamar essas pessoas para junto de você para aprender a fazer o trabalho, para que você pudesse discipulá-los e ensinar para eles também ganharem a outros. Isso deve acontecer por algumas razões. Primeiro, é preciso fazer discípulos, formar pessoas que sejam parecidas com você. Esse é o coração do ministério, a essência da missão de Jesus confiada aos discípulos. Se ignorarmos isso, fracassaremos em todo o resto. Primeiro motivo pelo qual Paulo e Barnabé levaram João Marcos. O propósito da missão é fazer o quê? Ide e fazei discípulos. Então, eles já começaram desde que saíram. Percebeu? Eles não começaram a fazer discípulos quando chegaram em Salamina. Eles começaram a fazer discípulos quando saíram de Antioquia e tomaram a decisão de levar um crente menos experiente com eles. Percebeu? Você pode fazer isso? Claro que pode. Segundo, é preciso dar maior alcance ao trabalho, pois quanto mais pessoas e gente treinada tivermos, maior será o número de pessoas que podemos alcançar para Cristo. Não é uma matemática lógica? Se temos mais gente treinada, mais gente a gente pode alcançar. Menos gente treinada, menos gente a gente pode alcançar. Por que na igreja o nosso foco no ministério tem sido formação? Tem sido instrução? Tem sido ensino? Por quê? Você acha que é à toa? Não. Porque eu entendi isso, eu compreendo isso, que uma liderança precisa ser uma liderança multiplicadora, uma liderança capacitadora. Porque à medida em que eu, como pastor, me coloco nessa condição, capacitando os irmãos para a obra, mais pessoas a gente vai poder alcançar. Aí alguém vai sempre rir aqui, né, com o que eu falo, porque senão a gente vai sempre ser meia dúzia de pessoas carregando piano. Não é? Agora, quanto mais a gente capacitar, mais gente para ajudar. Né? Mais pianos a gente vai poder carregar e rindo, e alegre, feliz com isso, sem achar que isso é um sacrifício. Não, isso é um privilégio. Fazer a obra do Senhor é um privilégio. Quanto mais gente treinada, mais a gente pode alcançar. Essa é a lógica. Essa é a lógica de você treinar pessoas. É preciso garantir a continuidade do trabalho, porque nós não estaremos aqui para sempre. Alguém precisará levar essa corrida adiante. Né? Um dia você pode morrer. Morrer não, pastor. Se mudar. Né? Você pode se mudar para o céu. Se mudar perpetuamente. Ou só se mudar para uma outra cidade. Aí a gente vai ficar desfalcado aqui, porque aquilo que você sabia fazer, só você fazia. E agora que você foi, a gente não sabe mais. Porque quando você estava aqui, você não ensinou ninguém. Olha que tristeza para uma igreja. Agora, Paulo e Barnabé não vão correr esse risco, porque desde o início da missão eles já fazem o quê? João Marcos, vem cá. Na segunda eles já brigam, discutem e acaba que o que era mal se torna em bênção, porque vai dois para um lado e dois para o outro. Gente, meu tempo acabou, só a última observação. No cumprimento da missão que realizamos para Deus, é preciso aprender a lidar com a oposição. Isso também fica claro no texto. Surgirão falsos profetas, falsos mestres, com falsos ensinos, para desencaminhar a muitos, desviando o povo de Deus da verdade do Evangelho. E será preciso combatê-los com a verdade da palavra. Obviamente que a nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas contra o falso ensino, que precisa ser combatido. Caso contrário, esse falso ensino se alastrará como uma gangrena, corrompendo todo o corpo. Todo o corpo. Então, por isso é que a gente tem o dever de combater a heresia, de combater o falso ensino, a prática que não condiz com a palavra de Deus. Não é porque o pastor é chato, não. É porque a gente tem a obrigação de fazer isso. Senão o falso ensino vai se alastrando feito uma gangrena. Aí daqui a pouco já tem irmão pronunciando coisas e ensinando coisas no meio da igreja que não condiz com a doutrina. Que não condiz com a doutrina.
Então, a gente precisa combater o falso ensino. A gente precisa, às vezes, citar esses exemplos, fazer uma piada, uma coisa, para não ficar muito pesado o culto, mas brincar assim e falar dessas coisas para que possa ligar um botão de alerta aí na sua cabeça. E você ficar atento, você ficar vigilante, para não se deixar contaminar com o que está errado. Amém? Que Deus nos abençoe com a sua